gente canta, né? Dizendo ao Senhor que a gente quer amar ao Senhor, que a gente quer amar mais do que tudo que há aqui, mais do que os mais queridos, mais do que nós mesmos, né? Só que muitas vezes, quando a gente vai ver a prática da nossa vida, a gente não age muito de acordo com aquilo que a nossa boca canta, com aquilo que a nossa língua proclama. E São João, o discípulo amado, aquele que foi tão amado, que quando ele ia falar dele mesmo, ele não citava o seu nome, ele dizia o discípulo amado, porque ele experimentou tanto amor, que era meio como que o seu nome tivesse saído de cena e entrasse o discípulo amado. Alguém, para conhecer João, nem o conhecia mais pelo nome, mas o conhecia pelo o discípulo amado. De maneira tão profunda ele experimentou o amor de Deus, experimentou a misericórdia de Deus. E São João, ele chega a colocar os seus ouvidos no peito de Jesus, no coração de Jesus. E ele escuta o coração de Jesus, as batidas do coração de Jesus. Tão grande era a intimidade de João com o Mestre. Tão grande era a intimidade de São João com Jesus, com o Senhor. E essa intimidade era tão destacada entre os demais, que quando Jesus falou de alguém que iria traí-lo, Pedro olhou para João e fez sinal para João, dizendo: olha, pergunta para ele, com sinais, né, através de sinais, pergunta para ele quem irá traí-lo. E foi nessa ocasião, ali na ceia, que João coloca a cabeça, reclina a cabeça no peito de Jesus para perguntá-lo. E Jesus faz aquela declaração, dizendo: é aquele a quem eu molhar o pão no vinho e entregá-lo. E esse discípulo que experimentou de maneira tão profunda o amor, ele disse assim: filhinhos, não amemos somente com palavras, mas com gestos concretos, com atitudes. E muitas vezes, meus irmãos, a gente é levado pelas nossas emoções, e a gente às vezes até acaba falando, declarando ou até fazendo coisas que são contrárias a esse pedido de Jesus, a essa declaração que a gente diz inúmeras vezes: eu quero amar-te mais do que a mim mesmo, eu quero amar-te mais do que os mais queridos, eu quero amar-te mais do que tudo que há aqui. Aí a gente diz: com minhas forças, com minha alma, com todo o meu ser, com todo o meu coração. Mas quando a gente é provado, a gente esquece dessa declaração, dessa promessa que a gente fez ao Senhor. Esses dias eu me aborreci com uma coisa aí, né? Aquilo tirou tanto a minha paz, tirou tanto, que eu cheguei até a falar algumas coisas que é contrária a tudo isso que o Senhor nos chama a ser e a viver: o amor sem fingimento, a caridade verdadeira, como diz São Paulo. Porque tem uma caridade fingida. São Paulo diz assim: amai-vos com a caridade verdadeira e não com a caridade fingida. O dissimulado, ele é assim, né? Às vezes até ele diz que ama, declara que ama, mas não ama mesmo como deveria. E no Evangelho de hoje, Jesus vem chamar a atenção dos seus discípulos para isso, porque os discípulos estavam olhando para o superficial. Os discípulos não estavam dando ouvidos ao que era mais importante, e por isso a caridade ficava afetada. Então veja o que diz o Evangelho de hoje. São Marcos capítulo 8, versículo 14 diz assim:
eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele, Jesus, recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, os apóstolos, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas, percebendo, ele disse, Jesus falou: por que pensais que é por não ter pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não verdes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Os discípulos disseram: 12. E dos 7 pães para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Eles disseram: 7. Então lhes disse: nem assim compreendeis? Então veja, meus irmãos, palavras da salvação. Então veja o que Jesus, para que Jesus chama a atenção dos apóstolos. Os apóstolos entraram no barco, na barca. Nós podemos dizer assim, eles entraram na igreja, porque a igreja sempre recebe essa nomenclatura, a barca de Pedro. Então eles entraram na igreja, eles estavam com Jesus. Mas eles, era meio como se fosse assim, como a gente diz, a igreja usa a expressão missa de corpo presente. Por que missa de corpo presente? Eles entraram na barca, eles entraram no barco, eles estavam com Jesus, mas eles estavam com os olhos para o supérfluo, para o superficial. Eles estavam preocupados com as coisas deste mundo, com as coisas que passam, com as coisas que são perecíveis. Então Jesus percebe ali, eu fico imaginando os apóstolos como uma comunidade, como um grupo de oração, como uma capela, que chega assim, eu fico imaginando Pedro dizendo assim: mas Judas, tu que é o tesoureiro do negócio, deixasse faltar pão? Aí Judas diz: não, mas eu estava ocupado porque eu estava recolhendo o dinheiro. Aí o outro diz assim: mas Tiago, que displicência, tu não fosse comprar pão, hoje era teu nome que estava na lista para ir comprar pão, e tu não fosse. E Jesus viu essa discussão entre eles. Jesus viu que eles estavam apegados a essas coisas, as coisas daqui, desse mundo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse assim, capítulo 5, capítulo 3, ele diz assim: se tu ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo, nossa vida, está escondido com Deus. E Cristo, que é nossa vida, quando voltar, ressuscitaremos também com Ele. E ele vai dizendo assim: por isso, mortificai vossos membros. Aí ele vai dizendo as paixões, as invejas, as cobiças, as discussões. Então Jesus olhou para os apóstolos e disse: vocês estão preocupados com essas coisinhas? A gente não fica preocupado com isso. Mas dona Vina, a senhora que era para trocar as flores, a senhora farrapou. Mas rapaz, Áurea, tu era para vir cantar, Áurea, não viesse. Aí Jesus vai e diz assim, versículo 12:
Ele recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quem eram os fariseus? As autoridades religiosas da época. Então Jesus chamou a atenção: cuidado com os discursos religiosos, cuidado com os discursos daqueles que estão à frente. E era um grupo específico, os fariseus. Quem eram os fariseus? Hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, branquinho por fora e cheio de podridão por dentro. Então Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com os ensinamentos dos fariseus. Jesus chegou até a dizer outra vez assim: olhem, façam tudo o que os fariseus disserem, porque eles têm autoridade para interpretar as escrituras, a lei de Moisés, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles falam, mas não fazem. Jesus disse assim: toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, nós precisamos tomar cuidado com os discursos muito bonito, muito atraente. Será que esse discurso é de fonte segura? Será que essa pregação que fala o nome de Jesus, que é tão maravilhosa, que é tão eloquente, será que é de fonte segura? E quem foi o outro? Cuidado com o fermento de Herodes. Quem era Herodes? A representação política da época. Então a gente fica pensando, né? Às vezes a gente cai na besteira, né, Deus? Eita, o político, ele vai salvar o mundo. Não vai não. Quem salva é Jesus. Jesus disse assim: cuidado, porque os poderosos desse mundo, eles subjugam as nações e as escravizam. Então a gente precisa tomar cuidado com palavras bonitas no âmbito religioso. Ah, falou de Jesus, então está tudo ok. Cuidado, cuidado. Questão política, discursos maravilhosos, eu vou salvar o mundo, cuidado. E Jesus disse: porque vocês ficam olhando para essas coisas daqui do mundo, vocês estão apegados com as coisas do mundo, e as coisas do mundo não salvam a gente. As coisas desse mundo não nos levam para Jesus. Foi por isso que São Paulo disse: se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto e não as da terra. Foi por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então a gente precisa ficar atento, porque não basta somente ter as palavras bonitas, não basta somente dizer que vai salvar o mundo. É preciso a gente olhar as obras, as ações. O que é dito, o que é ensinado, condiz com a vida, condiz com a prática. E os apóstolos ficaram. Os apóstolos é como se fosse a massa, né? A multidão é sempre a massa do líder político, que faz a cabeça de quem está ouvindo, e é sempre a massa do líder religioso, que também faz a cabeça de quem está ouvindo. Só que a gente precisa prestar muita atenção se esses discursos estão alinhados com a justiça do reino de Deus. Porque se não tiver, não salva. E os apóstolos já estavam contaminados com o fermento. E Jesus disse: cuidado, porque entra pelo olhar e entra pelo ouvir. É por isso que ele vai dizer assim, no versículo 17:
Mas percebendo, ele disse: por que pensais que é por não terdes pães que eu estou falando, cuidado com o fermento dos fariseus? Aí Jesus diz: vocês têm olhos e não enxergam, ouvidos e não ouvem. Jesus disse: foi ontem praticamente que eu multipliquei 5 pães e alimentei 5.000 pessoas. Parece que foi ontem que eu multipliquei 7 pães e alimentei 4.000 pessoas. E vocês estão preocupados com pão. E muitas vezes a gente fica aí assim, preocupado com coisas do que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Quando na verdade eu preciso olhar para Jesus. Vocês não olham para mim, é por isso que vocês ficam com o olho fixo no pão. Vocês não olham para mim, é por isso que vocês ficam presos às coisas desse mundo. Vocês não prestam ouvido ao que eu falo, é por isso que vocês ainda estão aqui discutindo quem foi a culpa e de quem foi a culpa de não ter trazido pão. Então, quando a gente não escuta Jesus, a gente acaba falando demais. Eu digo isso porque eu tenho uma língua surda. Quando a gente não escuta, a gente fala demais, né? Quando fala demais, acaba falando besteira. E Jesus disse: é por isso, porque vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E por que não ouvem? Porque não estão com os olhos em Jesus, porque não estão com a visão voltada para Jesus. Aí se volta para o mundo, as coisas do mundo. A gente fica preso em quê? Novela, Big Brother. A gente fica preso em que mais? Sei lá, no jogo, nas séries. Eu falo de série porque eu fico preso nas séries também. Às vezes eu estou assistindo série, se eu não tomar cuidado, vem um episódio, parece que tem um negócio que é mais forte do que a gente, né? A gente assiste um episódio de 45 minutos, 50 minutos, aí tá na hora de dormir, já passou da hora, mas a gente fica doidinho para assistir. Olha, eu gosto de documentário, aí assisti um, aí quer a outra parte. Aí sabe o que é que a gente faz? A gente fica preso nas coisas desse mundo. E quando a gente fica preso nas coisas desse mundo, a gente depois fica querendo entender: olha, por que é que fulano, ou cicrano, ou beltrano fala tão bem de Jesus, conhece tanta coisa, não sei o que, isso e aquilo outro, e você fica ali pensando: o que é? O que é que ele tem de especial? Mas é porque você não fixa os olhos em Jesus. Você não vai ler as Escrituras, você não participa da vida sacramental, você não tem uma vida de oração, você não reza. E como é que você vai ouvir Jesus? Como é que você vai ver Jesus? Às vezes você fica no superficial de tudo, né? Como a gente falou durante o seminário, né? Às vezes a gente só vai para as coisas do momento. Mas em casa eu não rezo, eu não leio a Sagrada Escritura. E quando alguém vai ler um texto, diz: meu Deus, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Por quê? Porque não lê. Porque não pega a Sagrada Escritura para rezar com ela. E quando a gente percebe que ao pegar a Bíblia, ler e rezar com ela, quando a gente pensa que não, a gente percebe que a gente já passou 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos lendo ou fazendo a Alexia Divina. E você se dá conta que a mesma facilidade que você tem para se apegar à novela, ao Big Brother, à minissérie, você também tem essa mesma facilidade de se apegar às coisas de Deus. Mas a gente não escolhe entre as duas. Ou melhor, a gente escolhe, mas escolhe mal.
E era isso aqui, ó. Os apóstolos precisavam apenas escolher Jesus. Mas eles escolheram o quê? O pão. Tinha o pão do céu que era para ser escolhido, mas escolheram o pão da terra. O pão que passa. Até Jesus diz isso no São João 6, né? No discurso ali eucarístico, ele diz assim: olha, os vossos pais comeram maná e morreram, porque o maná não era o verdadeiro pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem come da minha carne permanece em mim e eu nele. Os apóstolos ficaram aqui: meu Deus, olha, não sei, Judas, Filipe, Natanael, vocês esqueceram o pão, gente. Como é que a gente vai fazer agora? E Jesus aqui não. E ele também esqueceu. E quem foi reclamar também esqueceu. Bem colocado. E quem vai reclamar sempre é aquele que também esqueceu. Ou pelo menos não fez. Ou pelo menos se omitiu em fazer. E quando se omitiu ainda é pior ainda, né? Aí Jesus aqui vai dizendo assim, no versículo 19. Aí ele fala dos pães, né, dos primeiros pães que ele multiplicou. No versículo 20 ele fala dos segundos. E depois ele diz assim: então lhes disse, nem assim compreendeis, nem vendo o que eu faço, nem vendo o que eu fiz, vocês compreenderam? Só faltou Jesus dizer assim: há tanto tempo que eu estou com vocês, há tanto tempo, como ele disse a Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, quem me vê o Pai, quem me escuta, escuta o Pai. Então, meus irmãos, está na hora da gente olhar para Jesus, está na hora da gente ouvir Jesus. Os discursos, o Papa Francisco fala muito, né, dos discursos deste mundo. Ele diz que o discurso chegou a ser globalizado. É a mesma linguagem no mundo todo. E para falar de coisas daqui, para falar de coisas deste mundo, para falar de coisas que é contrária à vontade de Deus. Mas a gente fica nisso. A gente fica preso nisso. Por quê? Porque a gente não está olhando para Jesus. A gente poderia rezar com esse texto, começar a dizer assim: Senhor, pela tua misericórdia, preenche o meu coração, me faz olhar a tua grandeza, me faz olhar que aonde o Senhor está, nada falta, me faz compreender que aonde o Senhor estiver, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada, porque o Senhor é mais do que suficiente. Me ajuda, Senhor, a não olhar para o meu irmão com um olhar de acusação. Foi você que não trouxe o pão, foi você que não fez, foi você que não pegou, foi você que não passou a mensagem, foi você que não fez o calendário, foi você que não avisou. E a gente poderia começar a pensar: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu tenho visto tantas coisas que o Senhor fez na minha vida. Eu tenho visto tantos milagres. Eu tenho visto tanta graça. Mas só que eu estou vendo com um olhar superficial, Senhor. Eu vejo a graça acontecer, mas amanhã eu já esqueci. Eu vejo o milagre acontecer, mas amanhã eu nem me lembro mais. E quando qualquer coisinha acontece, eu já começo a ficar desesperado. E o pior, depois que eu começo a ficar desesperado, eu começo a colocar a culpa em todo mundo. E a gente poderia dizer: me ajuda, Senhor, porque eu tenho olhos, mas eu não enxergo. Eu tenho ouvidos, mas eu não ouço. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda a enxergar com teus olhos. Me ajuda a ouvir com os teus ouvidos. Tem até uma canção de Padre Zezinho, né, que diz isso, né? Amar como Jesus amou, né? Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, né? Podemos dizer que olhar como Jesus olhou, ouvir como Jesus ouviu. E a gente poderia passar um monte de tempo rezando com essa palavra.
e perceber a grandeza da comunhão com Jesus, da presença de Jesus na nossa vida, do amor de Jesus na nossa vida, da sua providência, de como Ele provê tudo para nós. E a gente poderia dizer: Senhor, mas me livra, Senhor, me livra do homem mau, do homem perverso, me livra dos Herodes desse mundo, me livra dos fariseus desse mundo, que falam, mas não fazem nada, que ensinam, mas não vivem o que ensinam. A gente poderia dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a levantar minha cabeça e olhar para Ti. Olhar para Ti e aprender a amar-Te mais do que a mim mesmo. Amar-Te mais do que tudo que está aqui. Amar-Te mais do que até mesmo os mais queridos. E aqui um breve testemunho. Eu passei um grande tempo da minha vida desejoso, de ser pai. E uma vez eu cheguei em uma comunidade para fazer uma partilha, uma pregação. E naquele momento ali, o Senhor partilhando com as pessoas e falando de como Deus era grande, maravilhoso na vida da gente, de como Deus nos bastava, de como Ele era suficiente para nós. E ali veio muito forte no meu coração. Eu já fazia 7 anos que queria ser pai, 7 anos de casado, nada do filho, nada da filha. Quantas vezes, meus irmãos, eu sei que você também já passou por isso, talvez por situações diferentes. Quantas vezes eu chorei por causa disso? Quantas vezes eu chorei querendo ser pai? Quantas vezes nas minhas orações eu dizia: o Senhor não me escuta. O Senhor escuta todo mundo, mas não me escuta. Quantas vezes eu dizia: Senhor, tanto que eu faço, tanto que eu luto, mas o Senhor não olha para mim, o Senhor não me vê, o Senhor não me enxerga. Eu comecei a pensar que eram as coisas, era o pão que era o mais importante. Mas naquele momento veio profundo no meu coração. Sabe quando vem aquela palavra que vem do coração de Deus e penetra o nosso coração e a gente percebe que é Deus que nos fala? Aí veio aquela palavra dizendo assim: olha, eu posso te dar 10 filhos, mas 10 filhos não podem me dar a ti. E aquilo ali, forte no meu coração, aquele sentimento, aquela palavra, e aquilo ali abriu o meu olhar, e eu dizendo: é o Senhor que me basta, é o Senhor que eu quero, e se eu tiver o Senhor, eu terei tudo. Se eu tiver o Senhor me dará tudo. Por isso eu quero a Ti primeiro, Senhor. Eu quero primeiro o Senhor. É o Senhor que me basta. É o Senhor que eu preciso. É do Senhor. Nossa mãezinha, Nossa Senhora, rezando o texto na minha capela. Porque a gente escuta o Senhor falar, dizendo que Ele nos basta. Mas esse mesmo Senhor nos ensinou: olha, seja como aquela viúva importuna que batia na porta do juiz, dizendo: me faça justiça, me faça justiça. Eu confiei no Senhor, eu esperei no Senhor, mas eu não esperei sentado, eu continuei pedindo, porque Ele tinha dito que eu precisava perseverar. Falando de pão, o Evangelho diz em outra ocasião que um homem recebeu visita na sua casa e ele não tinha pão. E ele foi bater na porta do vizinho. E disseram: olha, a gente já está dormindo, não venha importunar a gente. Já está todo mundo preparado para deitar. Mas o Senhor, falando por meio daquela palavra, disse que ele bateu, insistiu e foi ouvido. E aí foi quando eu disse assim: mãezinha, olha, 13 de maio, na capela do Bom Jesus, rezando uma Ave Maria e pensando no pensamento, eu disse: mãezinha, a senhora me dê a graça de ser pai,
Se for uma menina, eu coloco o seu nome, Maria de Fátima. Se for um menino, eu deixo que a minha esposa coloque. Nesse mesmo dia, ela estava na capela comigo. Quando a gente chegou em casa, eu disse assim: olha, quando tu engravidar, se for uma menina, eu boto o nome. Eu não queria que ela interrompesse a minha conversa com Nossa Senhora, a minha promessa com ela. Ela disse: por quê? Eu disse: se for menina, eu boto o nome. Se for menino, tu bota o nome. Ela disse: ah, eu já pensei no nome de menino. Eu disse: Nossa Senhora já está organizando. Aí eu sei que quando ela engravidou, antes da gente saber o que era, fez uma ultrassom, nada, ia aparecer. Depois foi fazer outra. Aí quando foi fazer, eu disse: olha, fez a primeira, eu já sei que é uma menina. Está fazendo a segunda, eu também já sei que é uma menina. Aí a médica disse: esse pai está muito confiante, né? Eu disse: eu não estou apenas confiante, eu tenho certeza que é uma menina. Quando ela passou assim, ela disse: aqui, pai, apareceu, você está vendo? Eu disse: eu estou vendo, mas eu sou feito dos apóstolos. Eu não consigo enxergar nada, eu não entendo nada aí do que eu estou vendo. Aí ela disse: é uma moça, é uma meninona. Aí eu fiz assim: tá vendo? Eu disse. Aí Mary olhou para mim assim, eu disse: e é Maria de Fátima o nome dela. E a minha filhinha, dia 1º do mês que vem agora, vai fazer 4 anos. Sabe por que eu contei isso, meu irmão, minha irmã? Se fosse menina, ela disse que ia colocar Luísa alguma coisa. Só não lembro mais o que era essa alguma coisa aí, né? Luísa alguma coisa. Sabe por que eu contei isso? Porque eu fiquei com o meu olhar muito fixo nas coisas. Quando eu digo as coisas, estou falando nas situações que era para os médicos impossíveis. O médico mesmo disse a mim: é impossível, viu? Ele foi muito gentil, aquela gentileza de médico. Ele disse: é impossível. E se você quiser fazer um tratamento, é caríssimo. E o tratamento talvez nem funcione. E ele disse: se você for fazer inseminação artificial, ainda pode ser que venha a nascer com alguma deficiência, porque os seus espermatozoides são... Aí ele falou lá uma numeração imensa, dizendo: tantos por cento desses não sei quanto são vivos. E assim mesmo são deficientes, são incapazes de gerar uma vida. Só que quando eu tirei os olhos do pão, da situação, e olhei para Jesus, o milagre aconteceu. Então tire os seus olhos das coisas. Tire os seus olhos dos impossíveis. Tire os seus olhos das coisas desse mundo. Tire os seus olhos do pão. E agora olhe para o pão vivo descido do céu. Porque é Ele que pode fazer tudo novo na nossa vida. Ele faz vinho novo. Ele faz pão novo. Ele faz filho novo. Ele faz marido novo. Ele faz filha nova. Ele faz sogro, sogra, vizinho, vizinha, cunhado novo. Porque Ele restaura qualquer coisa, qualquer situação na nossa vida. A Áurea cantou com os meninos uma canção que é Qual é a Chave? E a gente vai concluir agora. Queria que você já fosse ficando de pé com essa música. Porque a chave é perguntado na música: qual é a chave que abre o meu e o teu coração? É perguntado na música: qual é a chave que abre o nosso coração? E abrir o coração, meus irmãos, é muito mais do que somente a gente se colocar diante do outro. É abrir a nossa intimidade, é abrir a nossa vida. De repente você chega perto de alguém e diz assim: vai, Deise, abre o coração, pode abrir o coração comigo, pode se abrir comigo. Porque ali denota confiança da pessoa que diz pode se abrir, como da pessoa que está querendo se abrir. Então é essa confiança que é a chave que abre o nosso coração. Agora, confiar em Jesus. Pode falar, meu irmão.